No início, isso praticamente não existia. Ninguém achava que fosse importante. Até que uma ateniense descobriu que esconder era muito mais atrativo que mostrar. E isso era importante. Essa ideia sumiu. Elas já cobriam o corpo todo. Não havia necessidade de um pano entre as pernas. Além do mais, era tão prático. Até que começaram a pensar que não ficava bem uma mulher que já usava uma roupa de tão fácil acesso não ter nada por baixo. Inventaram um pano amarrado na cintura e nas pernas, com vários outros panos por cima do corpo. Mas isso só aumentou a curiosidade. Porém, uma tal de Catarina, com a desculpa de proteger as mulheres de acidentes indesejáveis, instituiu a calça para mulheres. Mas o que essa Catarina queria era a igualdade entre os sexos, pois também achatou os peitos de toda a corte. E pensar que antes teve até mulher que foi queimada por usar calças. Bem, voltando aos abajus, quer dizer, vestidos, nessa época também não se usava nada entre as pernas, em compensação por sobre o resto. Até que depois de uma carnificina, tudo ficou mais leve, solto e visível. Um pensador havia pregado a vida mais natural, livre, e a mulherada adorou a ideia. E os homens também. Teve até um rei que aboliu o uso das roupas de baixo. Aí, como sempre, veio a onda repressora que cobriu tudo, com calçola, túnicas, partilhos, meias, muitas anáguas, enchimentos e o resto. Foram-se os bons tempos. Conseguir ver um sapato num pé feminino era glória. Nessa época começa a ditadura da moda. E para quem acha que seio e bunda postiço são uma novidade, aí vai. Caricaturistas da época observaram que tais volumes faziam as senhoras parecerem galináceas. Bem, mas eis que embaixo disso tudo, a calçola foi crescendo e começou a ser vista por baixo dos panos. E foi um escândalo. No início, seu uso foi considerado um atentado à moralidade. Mas depois, foi até recomendado por alguns médicos como uma prevenção a reumatismo ou outros males, pois impediam a entrada de ar quando as mulheres caminhavam ou dançavam. Mas voltando às calçolas, elas depois encurtaram, e como os esportes e os prazeres, as guerras mudaram as roupas femininas de vez. As saias subiram e surgiu a combinação, uma calçola com uma fina e leve blusinha de alças, sempre com rendas e laços. Mas essas calças com as novas tecnologias perdem as pernas e os botões e ficam cada vez mais justas ao corpo da mulher. Com o cinema, as calcinhas passam a ser vistas sem pudor, ampliando-se o caráter e a importância sensual da roupa, o erótico. E começam a aparecer cada vez mais livremente, com o surgimento de uma indústria própria. No início do século, quando subiram as saias, as calçolas viraram calcinhas. Quando apareceu a mini saia, as calcinhas viraram biquíni, tanga e fio dental. E por incrível que pareça, quanto menor ela foi ficando, mais sucesso foi fazendo. Chegou-se a pensar que um dia seria queimada em praça pública como seu irmão. Se bem que certas mulheres a tenham abolido de vez. Mas hoje, não é mais uma roupa de segunda classe. Tem nome e é lingerie. Chique, não? E tem para todos os gostos, tamanhos, formas,
e utilidades desejadas. Tem até com alarme de menstruação. E ovulação. Só está faltando mesmo inventar uma calcinha anti-sapo. Mas isso é outra história.